Olá! Hoje nós vamos falar sobre parentesco, sobre família, como perguntar e responder se alguém tem irmãos, primos, tios, etc. Eu vou fazer essa parte oral e depois a gente vai exercitar mais nas próximas postagens. Então, nós temos aqui um casal com 3 filhos. Então vamos supor que a gente pergunte para o garoto, que parece ser o mais velho, é mais altinho, de camisa verde, talvez? Verde. Então vamos supor que ele se chame Bill. Aí eu vou chegar para o Bill e vou perguntar: Hello, Bill. Do you have any brothers and sisters? Que significa: Olá, Bill, você tem irmãos? Pois é, em inglês a gente diferencia brothers, irmãos, de irmãs, sisters. Existe uma palavra que engloba os dois, que é siblings, mas não é tão usada. E a gente no final acaba usando brothers and sisters, que tá tudo certo. Então a gente perguntou para ele se ele tinha irmãos e agora ele vai responder. O Bill vai responder: Yes, I have. I have one brother and I have one sister. Ou pode ser simplesmente I have one brother and a sister. Muito bem. Vamos um pouquinho mais para baixo na página. E aqui nós temos uma família. O Tony e a Nancy são o avô e a avó. Steve e Mary são os pais de Alice e Bob. Bob, a gente pronuncia esse O quase como se fosse um A, tá? Tony e Nancy são pais também de Dan e Ann, que por sua vez são pais de Pete, e pelo visto da barriguinha dela, eu acho que vem vindo mais um incremento para a família. Então, I love family. Então vamos imaginar que a gente vai perguntar para o Tony e para a Nancy se eles têm filhos. Quando a gente vai perguntar, Tony e Nancy, vocês têm filhos? A gente vai usar a palavra children, porque child e children, embora seja também um termo usado para falar criança ou crianças, é esse termo que a gente usa para falar dos filhos, do filho e da filha e dos filhos, mesmo que eles sejam velhos. Então, se tem um pai e mãe que tem 80 anos e que tem filhos de 60, eles vão se referir aos filhos como children. Então vamos supor que nesse caso os filhos de Tony e Nancy sejam as moças, talvez. Vamos inventar aqui a Mary e a Ann. Desculpe. Então a gente vai perguntar para Nancy: Nancy, do you have any children? Nancy, você tem filhos? E ela vai responder: Yes, I have 2 daughters. Sim, eu tenho 2 filhas. Yes, I have 2 daughters, Mary and Ann. Muito bem. Aí a gente pergunta para o Tony se ele tem netos. E a palavra para netos vai ser grandchildren. Vamos perguntar: Tony, do you have any grandchildren? Tony, você tem netos? Ele vai responder: Sim, eu tenho 3 netos. Yes, I do. I have 3 grandchildren, Alice, Bob and Pete. Ok. Então,
a gente pode perguntar para o Dan se ele tem algum sobrinho. E a gente está vendo aqui que o Bob é o sobrinho do Dan. Vamos perguntar. Dan, você tem algum sobrinho? Dan, do you have any nephews? Yes, I have. I have one nephew. It's Bob. Sim, eu tenho um sobrinho. É o Bob. E vamos perguntar para Anne se ela tem alguma sobrinha. Anne, do you have any nieces? A gente pergunta sempre no plural quando tem esse any. Você tem alguma sobrinha? Do you have any nieces? Yes, ela vai responder sim. I do. Sim, eu tenho. I have one niece. It's Alice. Eu tenho uma sobrinha. É Alice. Eu não vou fazer todos. Eu deixei uma lista de palavras aqui na continuação do post. E eu sugiro que você faça da mesma maneira que eu fiz até aqui. Você pode falar a relação deles. A gente pergunta assim: Pete, você tem algum tio? Pete, você tem avós? E a mesma coisa que eu fiz aqui, você pode fazer. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Cadê as palavras? Então, as palavras mãe, mother, pai, father. Para os pais a gente usa a palavra parents. E parents não são parentes, parents são pais, pai e mãe. Parentes, no nosso sentido, é relative. Depois eu escrevo mais para baixo. Irmã, sister. Irmão, brother. Esse O também é quase um A. Filho, son, também é bem aberto. Filha, daughter. Esse AU forma um O aberto. Filho, child, como se tivesse um T na frente. Child. Filhos, children. Esposa, wife. Marido, husband. Husband. Tá? Esse U a gente pronuncia quase A. Eu estou exagerando aqui, tá? Avô, grandfather. Avó, grandmother. Tio, uncle. Tia, aunt. Primo ou prima. Aí não muda, é cousin para os dois, tanto para o primo quanto para a prima. Neta, granddaughter. Neto, grandson. Netos, grandchildren. Sobrinho, nephew. Sobrinha, niece. Então, um pouquinho mais para baixo. Aqui eu posso perguntar para você, vamos fazer um exercício, né? A gente vê um casal ou vê qualquer pessoa e pergunta: eles têm filhos? Você tem? Ele tem? Eles ou elas têm? Quantos irmãos você tem? Então eu deixei o quadro com a mesma coisa que está escrito aqui. Eu deixei aqui em inglês. Do they have any children? E aí você vê que é essa palavra que a gente coloca na pergunta. Do they have any children? E essa palavra a gente coloca no plural. Então, eu vou perguntar para você. Do you have any children? Eu vou perguntar para ele. Does he have any children? Vou perguntar para ela. Does she have any children? Agora vou perguntar para eles. Do they have any children? Ok. E agora aqui a gente tem... How many brothers and sisters do you have? Quantos irmãos e irmãs você tem? Aqui, então, eu terminei aqui, mas eu queria fazer um diálogo, vamos dizer assim, comigo mesma, tá? Então, vamos supor que alguém me perguntasse:
Lúcia, do you have any children? Aí eu vou responder, yes, I do. I have 2 children. I have 2 sons. Aí você já sabe que eu tenho 2 filhos homens. Eu não falei daughter. Eu tenho 2 filhos, que são 2 children. E falo 2 sons, porque são 2 filhos homens. Aí você pergunta assim para mim: how many brothers and sisters do you have? E eu vou responder, estou perguntando quantos irmãos e irmãs eu tenho. Eu vou responder que eu tenho 2 irmãos e os 2 são homens. Então, eu vou responder I have 2 brothers. Então, vamos supor que agora eu pergunte para mim mesma, né? Alguém pergunta para mim. Hey, Lúcia, do you have any nephews and nieces? Se eu tenho sobrinhos e sobrinhas. Yes, I have 1 nephew and 2 nieces. Agora a gente vai perguntar para mim se eu tenho netos e netas. Então, aliás, vou perguntar se eu tenho grandchildren. Lúcia, do you have any grandchildren? Eu vou responder, no, I don't have any grandchildren. Ou I have no grandchildren. Not yet. Ainda não. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários, por favor, que assim que possível eu respondo, tá bom? E nós vamos voltar a fazer mais exercícios com essas palavras, com esses verbos, com esse grau de parentesco, porque é uma maneira da gente começar a conversação com as pessoas no aeroporto, no hotel, na praia, na Disney, no restaurante, e é muito legal a gente aprender isso, tá? Então, até a próxima, um abraço, bye bye.